Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Fala sobre a crucificação de Jesus, né? Um dos momentos mais marcantes da Bíblia, onde acontece o sacrifício de Deus por nós. E para falar dessa passagem, eu escolhi o jogo Sophie Starlight Whispers, inclusive um jogo brasileiro. E a ideia dele é que tem um mundo que está sendo corrompido, as pessoas estão ficando doentes, isso está se espalhando e tudo mais. E a personagem principal, ela é imune a essa corrupção. E graças a isso, as pessoas começam a rejeitar ela e projetar nela os medos. Ela, ao invés de ficarem felizes por ela, ou admirarem, ou tentar fazer alguma coisa, eles começam a atacar ela. Eles começam a vê-la como vilã. E você continua ajudando as pessoas, continua salvando todo mundo, mesmo que as pessoas te julguem, tenham preconceito com você e te queiram longe. E eu achei extremamente interessante como é que isso casa com a ideia de Cristo. Eu não estou falando de maneira nenhuma que ela é igual a Cristo ou nada do tipo. Mesmo porque são contextos muito diferentes. No caso de Jesus, ele veio aqui com a intenção do sacrifício para salvar a gente. Enquanto no caso dela, ela foi julgada nesse mundo e ela escolheu por fazer algo que Jesus faria, digamos assim. Então, eu achei um exemplo super interessante. Porque mesmo quando ela é completamente inocente, ela é tornada causa da coisa, ela é considerada que ela tem ligação com aquilo, com o mal, com as sombras. E uma coisa que acontece na sociedade é um fenômeno interessante, que muitas vezes a gente coletivamente culpa alguém por algo, e isso nos traz um pouco de paz. É quase como se a gente ter um inimigo em comum fizesse a gente ficar um pouco mais unido. Isso, inclusive, é uma ferramenta de manipulação muito interessante, né? Muitos casos de política e coisa do tipo, é criado um bode expiatório para todo mundo ter um ódio, uma raiva, uma aversão àquilo e esquecer do resto dos problemas, né? Agora, a parte que eu acho mais legal e mais bonita dessa história é que Jesus, quando ele estava na cruz, sem quase ninguém ali se arrepender, sem ninguém pedir perdão, Jesus pede perdão por nós, porque ele falava que a gente não sabe o que faz. Só que é interessante aqui, na tradução grega, o não saber ali não quer dizer que eles são completamente ignorantes quanto àquilo. Eles têm noção, eles viram Jesus fazer milagre, eles viram Jesus curando, eles viram ele pregando, eles tinham a Bíblia como base, e ainda assim eles escolheram crucificar ele. Então é mais uma cegueira por essa corrupção, por esse pecado que eles já viviam ali, que não deixava eles verem que o próprio Deus estava ali. Inclusive no Evangelho de João tem uma passagem muito forte que fala isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E é engraçado que, voltando no jogo, o lugar parece viver exatamente isso, né? Tem a salvação ali presente, mas o medo distorce toda essa percepção de realidade. E talvez, se a gente pensar bem, no nosso mundo também tem muito disso. Então, o que eu quero que vocês pensem hoje